Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Espero que sim. Então, olha só, nós hoje estamos fazendo os comentários, né, da nossa última atividade. Eu trouxe em específico duas questões que foram bastante, digamos assim, difíceis, né, para vocês, onde eu percebi que houve mais erros. E aí, por conta disso, elas são as duas escolhidas para serem comentadas hoje. Eu espero que eu consiga tirar as dúvidas, né, sanar essa dificuldade que vocês tiveram ao longo dessa aula de hoje. Então, vamos lá. Gente, a primeira questão que eu vou discutir com vocês é essa questão sobre o anarquismo no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. O anarquismo ou anarcossindicalismo, uma das correntes políticas do movimento operário na República Velha, de 1889 a 1930, lutava. Então, para a gente começar a discutir, vamos antes analisar um pouquinho o que era esse movimento anarquista, o que é esse anarcossindicalismo, né? Se tem alguma coisa a ver, se é a mesma coisa, se não é, enfim. De modo geral, o anarquismo ele é uma ideologia política, é um movimento político que está diretamente ligado à oposição a qualquer forma de hierarquia, de dominação de um grupo sobre outro. Então, seja essa dominação política, econômica, social, cultural, não importa o tipo de dominação. Os anarquistas eles são normalmente contrários a qualquer tipo de dominação de um grupo sobre outro. No caso aqui específico do Brasil, nós estamos falando da influência trazida, né, pelas ideologias do anarquismo que chegaram junto com o movimento dos imigrantes, com a vinda de estrangeiros para o Brasil. Em específico, né, os europeus, mas a gente também tem a presença de asiáticos, no caso, por exemplo, dos japoneses. Mas em especial o anarquismo ele vai chegar com os europeus, tá bom? Italianos vieram, portugueses, espanhóis, alemães. Então, de modo geral, esses estrangeiros, além da força de trabalho que trouxeram para o país, trouxeram também as suas ideias, né, os seus pensamentos, inclusive os pensamentos políticos. Então, o anarquismo ele vem dentro desse contexto, tá? Mas especificamente aqui no Brasil, o anarquismo ele vai ganhar uma cara, digamos assim, mais ligada ao movimento operário, especificamente ao movimento operário. Daí ele também ser chamado de anarcossindicalismo, tá? Esse sindicalismo ligado à formação dos sindicatos, né, pelos trabalhadores operários, né, das fábricas, em prol da luta pelos seus direitos, melhor qualidade de vida e assim sucessivamente. Então, a gente pode dizer que o anarcossindicalismo, apesar de não podermos, né, alguns dizerem que não é uma corrente do anarquismo, outros dizerem que é, enfim. Mas a gente pode considerar o anarcossindicalismo como sendo uma nova versão, né, vamos dizer assim, uma nova versão desse anarquismo ligado, né, na organização dos sindicatos como forma de defender digamos assim, de defender os interesses dos operários, tá? E aí eles preconizavam alguns itens que eu vou mostrar para vocês aqui num slidezinho agora. Então, gente, nós podemos considerar algumas características importantes do anarcossindicalismo. Primeiro, a questão da estratégia. A estratégia utilizada seria a presença de uma greve geral em todos os setores da produção, tá? Para que houvesse uma maior visibilidade. Não haviam leis trabalhistas, tá certo? Os industriais, normalmente, eles tinham liberdade de colocar salário que ele queria, de colocar os empregados que eles queriam e demitir na hora que queriam também. Então, não havia uma garantia de trabalho, direito de férias, direito à aposentadoria, não haviam direitos trabalhistas, tá certo? Então, havia realmente essa necessidade de uma organização maior, mais abrangente, para poder lutar por seus direitos. Então, a gente vai entender como principal estratégia do anarcossindicalismo a prerrogativa da greve geral, né? Uma greve de todas as categorias. Também a destruição do Estado burguês. De modo geral, gente, uma das práticas comuns dos anarcossindicalistas era boicotar as fábricas, também na ideia de acabar com o capitalismo, de acabar com o poder do capitalista, né? O dono dos meios de produção, o dono do capital. Então, uma das alternativas também era quebrar as máquinas para, assim, evitar que a indústria progredisse, para que a indústria parasse de produzir e, assim, o industrial, né, o empresário, ele acabasse tendo prejuízos. Dessa maneira, eles acreditavam que essa ação direta, né, essa ação do operário nessa revolução seria a melhor estratégia de luta. E eles também negavam a existência de qualquer autoridade sobre
o movimento, seja o movimento operário, ou qualquer tipo de movimento social, digamos assim, social e político, tá bom? Bem, eles também não aceitavam, tá, dentro desse contexto, a presença dos líderes sindicais. O sindicato deveria ser o quê? A união dos trabalhadores, dos operários, para buscar melhores condições de vida, de trabalho, tá bom? Então, eles identificavam dentro do sindicato que todos tinham o mesmo papel, todos tinham a mesma relevância, a mesma importância, não haveria um líder, tá bom? Os objetivos eram a greve geral, que ia levar ao colapso do capitalismo, né, o fim do capitalismo, e a nova sociedade seria autogestionária. O que é isso? Ela iria se gerir, se governar. É a mesma ideia do anarquismo, né? De modo geral, a não existência de hierarquias de governo, né? De uma centralização do poder nas mãos de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. O anarquismo, de modo geral, cria a ideia de que a própria sociedade poderia se gerir, se governar, tá bom? Então, isso é só para a gente trazer essas características gerais do anarcossindicalismo. Tá bom, gente? Vamos dar continuidade agora ao nosso formulário. Então, essa primeira frase aqui, a afirmação, diz o seguinte: o anarquismo, ele lutava pelo quê? Pela organização do proletariado urbano, né, os operários, em partidos políticos como forma de pressionar o governo a adotar uma legislação trabalhista que defendesse os direitos dos trabalhadores contra a exploração capitalista. Olha, a base dessa questão até estaria correta, mas não era prerrogativa do anarquismo essa ideia de criar partidos políticos, tá certo? Não haveria uma liderança nesse sentido para eles, nos partidos políticos. A segunda, pela eleição de líderes sindicais, então aí já bate no princípio inicial deles, eles não aceitavam a liderança de um indivíduo, de um grupo, então eles já aceitavam a ideia do sindicalismo, mas esse sindicalismo não haveria líderes dentro dele, então já quebra aí para a gente essa segunda frase, tá bom? Mas vamos lá uma lida. Pela eleição de líderes sindicais para o Congresso, onde poderiam defender melhores reivindicações do Congresso Nacional, né? As reivindicações operárias contra os interesses das oligarquias, que eram os grandes proprietários de terras, e os interesses da burguesia industrial e exploradora. Então, a gente também já sabe que essa questão está errada. A terceira, eles lutavam pela formação de sindicatos mais combativos e dispostos a negociar com a burguesia industrial a manutenção da propriedade privada. De modo nenhum. Primeiro, vale ressaltar que eles também estimulavam a luta armada se fosse necessário, tá certo? Então, isso não estava longe da possibilidade de luta deles, não. Mas daí a dizer que eles queriam manter a propriedade privada, gente, não, tá bom? Isso aí não é interesse, isso aí é interesse do capitalista e não dos anarcossindicalistas. E também a participação dos operários nos lucros das fábricas, tá? Isso aí não era uma bandeira, aliás, essa questão não era a correta porque não defende todas as bandeiras do anarcossindicalismo, tá bom? A próxima. Pela cooperação com o Estado, então a cooperação deles, anarquistas, com o Estado, esse Estado que é maior é a União, o governo federal, desde que este respeitasse o direito de greve, a livre negociação do operariado em sindicatos e aprovasse leis que defendessem melhores condições de trabalho nas fábricas. A questão também estaria interessante se não fosse o fato deles falarem de cooperação com o Estado, porque a premissa deles era a não existência de um Estado, ou seja, a crença básica deles era que não haveria um Estado para governar a sociedade se autogovernaria, tá bom? Sobra, portanto, a última questão que diz, a última afirmativa que diz, né, que eles lutavam pelo fim do sistema capitalista, muito bem, lutavam também pela divisão, pelo fim da divisão da sociedade em classes, verdade, eles não queriam que houvesse divisão de classes, ricos e pobres, classe alta, média e baixa, todos seriam membros da sociedade com iguais direitos, com iguais deveres, tá? A ideia do comunismo. Lutavam pelo fim da propriedade privada, sim, e o fim do Estado através da ação direta do operário, né, do operariado, organizado em sindicatos. Questão extremamente correta, a alternativa verdadeira era esta, tá bom? Então, eles não aceitavam liderança do Estado, eles não aceitavam que o sindicato fosse ligado a um líder só, eles queriam o fim da propriedade privada, eles queriam a igualdade de classes sociais, então essas eram as principais bandeiras do movimento sindical, tá bom? Sindical ou do anarcossindicalismo.
Já a outra questão que eu trago para vocês é essa daqui, sobre a revolta da vacina, onde nós temos algumas afirmativas para serem discutidas. Então, assim, a revolta da vacina foi um dos movimentos de contestação da ordem que ocorreram durante o período republicano. Leia as seguintes afirmativas sobre o tema e escolha a opção correta. Gente, vamos lá primeiro identificar o que é essa revolta da vacina, tá bom? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouquinho sobre essas afirmativas dentro do contexto da sociedade da época. Vamos ler aqui a primeira frase. A revolta da vacina está relacionada com o processo de reurbanização da região central do Rio de Janeiro, já que uma de suas medidas foi a campanha de saúde pública liderada por Oswaldo Cruz. Então, primeira coisa, o que é esse processo de reurbanização? Reurbanizar significa urbanizar novamente, trazer a cidade, né, a um padrão de urbanização mais, digamos assim, melhor elaborado, melhor preparado. Então, as cidades, principalmente as cidades, né, como o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, era a capital do Brasil, elas tinham uma estrutura urbana muito precária. Faltava saneamento básico, iluminação pública de qualidade. A população, de modo geral, vivia em cortiços, que nada mais eram do que, digamos assim, pequenos casebres, né? Eram casas construídas umas sobre as outras, na verdade eram quartos, né? Construídos uns sobre os outros, que era só um compartimento. Então, dentro desse quartinho, aí tinha o do lado que era do outro operário, da família, o do outro lado de outra família, né? Então, vários cortiços também habitavam a região central do Rio de Janeiro, que, de modo geral, traziam uma qualidade, digamos assim, estética para a cidade muito precária, né? Porque as construções eram de baixo nível, eram de baixa qualidade, normalmente na região central, né? Esses cortiços eles eram feitos em uma forma de quadrado, né? E na região central ficavam os espaços públicos, né? Como lavanderia, banheiro, cozinha. Então tudo era compartilhado ali entre todos, né? E eram as moradias principalmente da classe mais pobre, da classe operária de modo geral, das classes médias, das classes baixas, né? Da cidade. E assim, qual o problema e o que isso tem a ver com a revolta da vacina? De modo geral, a revolta da vacina ela foi um motim popular, uma revolta popular, uma rebelião popular contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Então, o que tem a população? Lutar contra essa vacina, né, a obrigatoriedade de se vacinar com esse processo de reurbanização. Porque dentro do contexto de reurbanização das cidades, o que acontecia? Houve uma determinação para se derrubar os cortiços, que eram considerados locais insalubres, né, porque não havia esgoto, né, sistema de esgoto. Então, os dejetos humanos, né, as águas, elas eram simplesmente jogadas num veio, né, aberto, um pouco mais afastado da região do cortiço, e ali elas acabavam entrando no lençol freático, né, e contaminavam as águas próximas da região. E muitas doenças eram, como cólera, por exemplo, eram relacionadas à existência do cortiço. Os cortiços eram culpados, né, pelo governo pela existência dessas doenças. Então, assim como a varíola, a gente vai ter a existência também de outras doenças que foram epidêmicas no Brasil ao longo desse século XX e que a gente vai discutir também nessa questão, tá bom? Mas assim, a ideia foi remodelar o Rio de Janeiro, remodelar as cidades. O Rio de Janeiro, principalmente por ser a capital. Então, derrubam-se os cortiços, alargam-se as ruas para se fazerem os boulevards no modelo de ruas na França. Tá? A ideia de copiar o modelo francês é muito nítido nesse momento. A gente vai lembrar da Belle Époque, né? Que era a ideia também da bela época francesa de copiar a estrutura da França, copiar os modelos culturais, os padrões culturais da França. Então, isso também se aplicou aqui no Brasil, tá certo? Dentro desse contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, no governo do presidente Rodrigues Alves, vai estabelecer uma meta sanitarista de melhorar a qualidade de vida no Brasil, derrubando os cortiços, remodelando a estrutura urbana. E aí, gente, essa política vai culminar com a obrigatoriedade da população, né, principalmente os mais pobres,
a se vacinarem contra a varíola, que era uma das doenças mais graves naquela época. Então, assim, a população normalmente, sem aviso, não havia campanhas publicitárias informando, né? Não havia televisão para informar, nem jornais televisivos para informar, nem internet para informar a população sobre a necessidade da vacina. Então, esses agentes sanitaristas, eles eram acompanhados pela polícia, invadiam as casas das pessoas que não aceitavam a entrada deles e, no meio do alvoroço, acabavam derrubando móveis, né, segurando as mulheres e as crianças à força para vacinar. Isso porque, normalmente, eles entravam nas casas no horário em que os homens estavam trabalhando, né? E isso criou uma revolta muito grande dentro da população, que em um determinado momento vai às ruas realmente com paus e pedras e começam a agredir as forças policiais, né, e os sanitaristas da época. Então essa é a nossa conhecida, né, revolta da vacina. Nesse contexto, essa primeira frase, então, está correta, tá bom? Esse processo de reurbanização no de região central do Rio de Janeiro, assim como de outras capitais, né, do Brasil, estão diretamente ligadas à questão da revolta da vacina. O Rio de Janeiro, porque foi onde aconteceu a revolta. A segunda, para garantir o sucesso da erradicação, ou seja, né, para garantir o fim das doenças, o governo aprovou uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. Acabei de falar disso. Correta. Terceira, as medidas adotadas pelo governo para garantir a vacinação estimularam a insatisfação popular, sim, e deram início à revolta em 10 de novembro de 1904. Para acalmar a população, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacinação. De modo geral, verdadeira, tá bom? Então, o governo, como medida final, ele acaba tirando a obrigatoriedade da vacina, mas a vacina ela continuava a existir. Agora, a população não era obrigada a se vacinar. A terceira afirmativa, né? Ok? Verdadeira. A quarta. A revolta da vacina provocou a morte de 23 pessoas e a prisão de grande número de pessoas. Então, 23 foram, né, mortas no conflito, né, nessa revolta, e muitas foram presas. Uma parte dessas pessoas foi deportada para o Acre como forma de punição, já que o Acre era a região mais afastada do Brasil, era uma região que recentemente tinha sido, né, tomada da Bolívia, ou melhor, comprada, né, da Bolívia. Então a gente vê, eles viam o Acre como uma região inóspita, né, tão pouco habitada ainda. Bem, isso também está correto. Portanto, a alternativa que nos fica como verdadeira é a letra E, que diz que todas as afirmativas estão corretas. Vou colocar só uma ressalva aqui para a gente, tá, pessoal? Porque essa questão é muito interessante para nós discutirmos o nosso cenário político e social do momento. Como assim? Nós estamos vivendo também um período, né, de uma grande epidemia. No caso, nós estamos não falando de obrigatoriedade de vacina, mas aqui todos, na verdade, estão buscando essa vacina. São poucos os que não a querem. E a gente vivencia uma realidade bem próxima, né, dessa vivenciada aí lá no início do século XX. Nós estamos já no século XXI, tá? Então a gente observa não só a vacina contra, não só a varíola de modo geral, mas a gente também vai ter a febre amarela, que vai entrar no Brasil também nesse mesmo período, por volta de 1918, com a vinda também de imigrantes, né, no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem uma história, né, que nos ensina, o que deveria nos ensinar, como lidar com essas situações, ou pelo menos a combater de modo geral, né, essas enfermidades que são tão graves e que acabam com um número tão grande de mortos. Mas um dos grandes problemas do brasileiro é a falta de memória, né? Nós não aprendemos com as nossas experiências passadas. E aí eu vou trazer para vocês aqui um artigo de jornal da época, vocês vão perceber que tem um português diferente do nosso, porque realmente não é o português que nós falamos agora, tá? Nós tivemos várias correções ortográficas até aqui, mas que vai trazer para a gente algumas medidas adotadas, e aí não contra a varíola, mas sim contra a febre, aliás, a gripe espanhola, por volta aí da década de 40, tá certo? Vamos dar uma lida nela. Então, gente, esse daqui é um artigo de jornal, vocês estão vendo aí a página que eu tirei, né, tá aí em cima, que fala sobre a influenza espanhola. Não liguem para o português, tá bom? Aí a espanhola vai aparecer com H, mas é questão de ortografia da época. E aí ele traz os conselhos ao povo. De onde é isso? É da Inspetoria de Higiene, tá bom? Olha só como era a determinação na época e de que forma era tratada, né, o combate a essa doença.
Primeira sugestão: evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações de Aí ele vai falar, né, sobre as medicações da época. Vou fazer só a leitura inicial. Tomar como preventivo internamente qualquer sal. Aí ele vai também falar sobre aquelas medicações que na época existiam, que hoje a gente já identifica outras, né? Evitar toda fadiga ou excesso físico, né? Atividades físicas, né? Para você não cansar. E aí ele diz que o doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Também deve evitar as causas do resfriamento. É de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Então, a gente tem aqui, claro que naquela época a ciência ainda não tinha o domínio de tanto conhecimento como tem hoje, mas já fica aí a dica, né, de que muitas das recomendações que nós recebemos hoje, gente, não são novidade. Há muito tempo já se sabia que elas eram pertinentes ao combate dessas enfermidades. Infelizmente, nós temos pouca memória e não aprendemos com os nossos erros. Então, fica aí a dica, tá bom? Fiquem todos bem, até a nossa próxima aula. Até mais.